Há momentos em que você sente que está diante de uma muralha intransponível, um obstáculo que, por mais que tente, com todas as suas forças e paciência, não consegue derrubar. Você olha para essa porta com perplexidade, perguntando-se por que a única saída para os seus anseios ou para a sua paz permanece trancada. Mas, meu filho, a limitação da visão humana frequentemente faz com que você se esqueça de que há portas que não são para as suas mãos abrirem, mas são reservadas para a intenção salvífica de Deus, a ser realizada no momento mais misterioso. Eu estou aqui, presente em cada um dos seus suspiros, vendo claramente cada ferida escondida sob a fachada de serenidade que você tenta manter, e eu quero que você entenda que a sua impotência é o início da revelação do meu poder. Quantas vezes você disse a si mesmo que precisava carregar o fardo, que precisava decidir todos os caminhos sozinho, apenas para perceber no final que a sua força é limitada? Quando você, exausto, solta as mãos, quando se sente num beco sem saída, é exatamente nesse momento que eu começo a entrar no espaço da sua carência. A porta que você não consegue abrir não é um castigo, mas um convite para entrar na confiança absoluta. Pois se você pudesse fazer tudo sozinho, facilmente cairia no orgulho, pensando ser o senhor do seu destino, e fezaria o seu coração, sem perceber, para a graça de Deus. Esse impasse é uma purificação silenciosa, onde todas as vontades pessoais se desvanecem lentamente para dar lugar ao meu plano de amor. Eu vejo as lágrimas que você derrama na calada da noite ao enfrentar o silêncio assustador daquelas paredes separadoras. Acredite que o meu silêncio não é uma rejeição, mas uma quietude para preparar uma intervenção cheia de autoridade. Eu sou aquele que abre e ninguém pode fechar, e aquele que fez e ninguém pode abrir. Na jornada da vida, há portas que o separam da verdadeira liberdade, da salvação que reservei inteiramente para você na cruz. Frequentemente, você se debate tentando encontrar a chave por meio de seus próprios esforços, através da sabedoria do mundo, apenas para perceber que quanto mais você se apega, mais inamovível a porta se torna. Pare e respire fundo na minha presença. Quando você parar de lutar, ouvirá o meu chamado quando do outro lado da muralha. Não é você quem deve abrir a porta para vir até mim, mas sou eu quem está caminhando em sua direção, destrancando suavemente as fechaduras que você mesmo trancou por medo, por falta de confiança ou pela dureza do seu coração durante todo esse tempo. O que você teme por trás dessa porta? Você teme a mudança. Teme ter que abrir mão de velhos hábitos ou enfrentar a sua verdadeira essência nua diante da luz radiante da verdade. Tudo o que você está vivenciando, desde as pequenas flutuações até os eventos dolorosos, são materiais para eu construir uma alma firme para você. Não olhe para a aspereza da muralha. Olhe para a minha mão repousando em seu ombro neste momento. Eu não vim para mostrar a você como quebrar os obstáculos sozinho. Eu vim para segurar a sua mão e caminhar com você através deles pelo poder divino. Quando eu estou presente, todas as paredes de separação se transformam em pó. Os caminhos que antes eram obscuros brilharão sob os seus pés, não porque você é mais capaz, mas porque a minha presença transformou essa situação. Lembre-se de que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode alcançar a perfeição a não ser por mim. Quando você colocar a sua vida em minhas mãos, a porta que você tanto deseja se abrirá no momento exato em que a sua alma estiver madura o suficiente para receber a bênção. Não se preocupe tanto em como superar os obstáculos, mas preocupe-se se você está realmente caminhando comigo a cada momento. O seu zelo muitas vezes está mal direcionado. Você quer os resultados em vez do vínculo com o Criador. Quando você desejar a mim mais do que o sucesso, mais do que a estabilidade material, então todas as portas se abrirão automaticamente diante dos seus olhos. Não busque as falsas chaves deste mundo, pois elas abrem apenas vaidades temporárias. Somente a chave do amor, da obediência, da fé inabalável pode abalar as muralhas de separação entre você e o bom propósito de Deus. Eu estou aqui neste exato momento para lhe dizer que essa porta não é mais o problema, porque eu sou o caminho. Você não precisa ser aquele que abre, só precisa estar pronto para seguir quando eu abrir o caminho. A sua perplexidade, as suas longas noites de insônia, tudo está sob o meu olhar compassivo. Eu estou silenciosamente preparando o caminho,
amolecendo secretamente as pedras duras em seu coração, para que, quando a porta se abrir, você não seja mais uma velha criatura cheia de medo, mas uma nova criação cheia de esperança e vida divina. Tenha coragem, pois eu venci o mundo, e a minha vitória é também a sua garantia nas circunstâncias mais terríveis. O fluxo do tempo aos meus olhos é muito diferente da pressa na mente humana. Quando você olha para uma porta trancada, você vê o fim, uma parada para os esforços pessoais, um ponto final para os planos que você dedicou tanto para construir. Mas no olhar de Deus, é aí que um novo capítulo começa, onde a fraqueza da criatura encontra o poder infinito do Criador. Nunca confunda o silêncio das portas com um sinal de esquecimento. Pelo contrário, é quando estou preparando um espaço especial, um lugar onde somente quando você abrir mão totalmente do controle, eu poderei colocar a providência mais perfeita. Você costuma se perguntar por que tem que suportar a instabilidade quando está diante de uma barreira tão grande. A resposta está no próprio anseio da sua alma. Se a sua vida fosse sempre tranquila, se todas as portas se abrissem automaticamente assim que você as tocasse, como você poderia aprender a lição da confiança? Como você poderia sentir o calor da minha mão segurando se você nunca se perdesse ou se desesperasse? O sofrimento, a decepção diante de uma porta fechada, é o catalisador mais forte para purificar as intenções egoístas. Você quer abrir essa porta para quê? Pela glória pessoal? Para provar a sua capacidade ou pelo medo da escassez? Eu vejo claramente cada canto nas profundezas da sua alma. Vejo até mesmo os motivos que, às vezes, você mesmo não consegue nomear. Quando eu coloco outra pessoa, um agente da providência na sua vida para abrir a porta que você não pode abrir, é quando estou ensinando a você a lição da humildade. A humildade não é olhar para si mesmo, mas olhar para mim e perceber que todas as bênçãos são dons que não vêm do seu merecimento, mas do amor incondicional daquele que reina nas alturas. Essa pessoa que eu enviarei pode ser um estranho, alguém que você não espera, ou mesmo alguém de quem você se afastou. Mas é através dela que cumprirei o meu propósito. Quando ela chegar com a chave na mão, não deixe que o orgulho o impeça de aceitar essa ajuda. Às vezes, o seu ego é tão grande que se torna uma parede mais espessa do que a própria porta, impedindo que a graça de Deus se derrame sobre a sua vida. Olhe para a jornada dos patriarcas que eu escolhi. Algum deles alcançou o destino sem passar por desertos solitários. Algum deles viu a glória sem passar pela noite escura da fé, quando você se vê preso num impasse. Lembre-se de que, mesmo quando você caminhar pelo vale das sombras, eu estarei lá. Você não está sozinho. A minha presença envolve todas as situações, até mesmo aquelas que você considera como os piores erros ou infortúnios. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A porta que você não pode abrir é a proteção que eu lhe dou. Existem caminhos que, se você tentasse trilhar sozinho, o fariam enfrentar perigos contra os quais não teria forças para lutar. Há portas que se abrem cedo demais e que farão com que você sufoque diante de desafios além da sua capacidade. Portanto, o meu atraso não é uma rejeição, mas uma proteção para que você tenha força para permanecer firme quando a porta realmente se abrir. Aprenda a esperar em paz, pois a espera não é passividade, mas um ato positivo de se enraizar profundamente na fé. A verdadeira força não reside nos músculos ou na inteligência, mas na capacidade de obedecer à santa vontade. Quando você coloca o seu coração aos meus pés, quando fala de entrega em vez de tentar controlar cada detalhe, é quando você está afrouxando as suas próprias fechaduras. As portas fechadas pelos erros, pelas feridas do coração, pelos traumas do passado, todas serão abertas por mim. Não carrego a bagagem de velhas dores para o futuro que estou preparando. A pessoa que eu usarei para abrir essa porta trará a cura, trará a luz da verdade. Ela pode não ser perfeita, pode ter falhas como você, mas eu o uso como instrumento para realizar a minha vontade. É assim que eu opero neste mundo através de pessoas comuns para realizar coisas transcendentes. Você se surpreenderá ao ver que, assim que a porta se abrir, você não se lembrará mais da dor da espera, mas sentirá apenas a imensidão da graça derramando-se como uma cachoeira em sua vida. Neste momento, relaxe a sua mente. Não tente derrubar a parede sozinho com a ansiedade. A ansiedade só o deixa exausto e obscurece a visão das oportunidades que colocai ao seu redor.
Em vez disso, ore com fé sincera. A oração é a respiração da alma, é a ponte que liga a sua pequeneza à minha grandeza. No silêncio da oração, você ouvirá a minha orientação, não com sons estrondosos, mas com a paz que se espalha pela mente, com a clareza que surge repentinamente em meio à neblina. Eu sou aquele que abre as portas que você nem sabe que existem. Você está olhando para uma porta, mas por trás dela eu tenho um reino de infinitas possibilidades. Não limite os meus planos com a sua compreensão finita. Deixe-me guiar, porque os meus caminhos são mais altos que os seus, como os céus são mais altos que a terra. Quando passar por essa porta, você perceberá que tudo o que passou, as dores, as lágrimas, os dias de exaustão, foram passos de preparação necessários para que você fosse digno de receber as bênçãos que estou prestes a conceder. Nunca duvide do meu amor por você, mesmo naqueles momentos em que parece que eu virei as costas. Eu nunca viro as costas. Estou ali mesmo na escuridão que você está enfrentando, esperando o momento em que você se abandone completamente e acredite em mim. Então a pessoa que eu escolhi virá não para fazer algo estranho à sua vida, mas para despertar o potencial que coloquei em você desde o princípio. Ela será a chave, a mediadora da graça. Ela abrirá a porta e você se verá entrando num novo espaço onde as correntes do medo não existem mais. Lá você entenderá que tudo já foi providenciado de antemão e que você só precisa manter a fé firme sem poder duvidar. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. A sua perseverança no meio das provações é a prova da fidelidade que eu aprecio profundamente. Quando a porta se abrir, não olhe para trás com arrependimento pelos dias longos. Siga em frente com a liberdade de uma pessoa libertada. Eu abri o caminho para você não para que fique na soleira admirando, mas para que avance ainda mais na jornada que planejei. Haverá novas fases, novos desafios. Mas lembre-se sempre de que aquele que abriu a porta hoje também será o mesmo que caminhará com você até o fim dos dias. Todo o poder no céu e na terra me foi dado, e eu estarei sempre com você até o fim dos tempos. Não tenha medo do que ainda está por vir, pois eu já estive lá antes de você, nivelei as irregularidades e preparei todas as coisas boas. A sua confiança absoluta e o meu poder tornarão o seu fardo leve e o meu jugo se tornará suave. Coloque a sua vida inteiramente em minhas mãos, não guarde nada. Quando você estiver vazio, eu o preencherei. Quando você estiver impotente, eu serei a força. Quando você estiver num impasse, eu serei a porta que se abre para a vida eterna. Não deixe que as fofocas do mundo o perturbem. O mundo não entende os mistérios do reino de Deus. Eles olharão para as portas fechadas e pensarão que você falhou. Mas eu olho para a sua submissão e vejo uma vitória gloriosa. A sua glória não está naquilo que você possui, mas na minha presença reinando em sua alma. A pessoa que eu enviar não virá com ostentação, mas virá com o consolo e a direção de que você precisa. Receba-a como se recebesse em mim mesmo. Ouça-a como se ouvisse a voz do Espírito da Verdade. Quando você abrir o seu coração, a conexão divina será estabelecida e as barreiras invisíveis desaparecerão como névoa diante do amanhecer. Não se esqueça de que eu também fui crucificado, fui trancado no túmulo escuro. Mas eu ressuscitei e empurrei a pedra mais pesada. Esse poder ainda está lá, vivo e forte em sua própria vida agora. Não há muralha, não há porta que possa impedir a graça que decidi conceder a você. Sempre que se sentir decepcionado, olhe para as feridas em minhas mãos. É a marca do amor que superou todos os impasses humanos. É a garantia de que nenhuma situação é insuperável se houver a minha presença. Quando você se vir limitado em condições adversas, lembre-se de que mesmo essas limitações são onde o meu poder se manifesta mais claramente. Você não precisa ser perfeito para receber a minha graça. Você só precisa estar pronto, ser alguém que anseia por cura, alguém que busca o caminho da verdade. Deixe de lado as preocupações com o futuro, pois cada dia tem os seus próprios fardos. Eu estou aqui e isso é tudo o que você precisa. Todas as portas, todos os caminhos, todas as coisas boas que você procura estão no meu plano. Quando chegar o momento, abrirá essa porta de forma surpreendente, fazendo com que sua alma não possa deixar de exclamar ações de graças e louvar a grandeza de Deus. Mantenha-se firme, pois eu sou fiel, aquele que começou a boa obra em você.
Eu a completarei até o dia em que voltar em glória, na profundidade do silêncio, onde os sons barulhentos do mundo não podem mais alcançar. A verdade sobre a vida está sendo exposta sob a luz da providência. Não confunda aquelas paredes de bloqueio com uma expressão de um Deus distante ou frio. Todos os obstáculos que o impedem de avançar, seja um impasse nos relacionamentos, estagnação no trabalho ou ansiedade na jornada espiritual, são marcos onde a fé precisa ser afirmada pelo ato de obediência. Quando você não consegue mover uma fezedura por si mesmo, é quando o convido a abandonar a complacência. O ego humano costuma pensar com orgulho que pode dominar qualquer situação e controlar todas as variáveis. No entanto, a vida é um fluxo sagrado onde as portas só se abrem realmente quando as mãos humanas se soltam para serem seguradas pela minha mão divina. A pessoa que envio não é apenas um simples meio, mas uma mensagem viva da graça. Um sinal que mostra que, mesmo na solidão mais profunda, você ainda está envolto por um amor inesgotável. Ao enfrentar a porta fechada, não olhe fixamente para a robustez da madeira e da pedra ou do ferro e do aço. Olhe para aquele que está bem ao seu lado, aquele que compreende todos os sentimentos que silenciosamente soluçam na noite. Você costuma procurar as respostas em soluções humanas, buscas pragmáticas para receber apenas o vazio em troca. Esse vazio é o terreno fértil que eu uso para semear as sementes da fé. As portas trancadas não são o fim, mas um convite para entrar em oração mais profunda, onde você não pede mais para mudar as circunstâncias externas como desejar, mas ora para que seu coração seja transformado de acordo com a santa vontade. Quando você concorda com o plano de Deus, todos os obstáculos antes rígidos de repente se tornam suaves diante do poder do amor. A pessoa que eu enviar trará uma chave não de metal, mas de sabedoria e de presença curadora para abrir o caminho que você está bloqueado há anos. Nesta expectativa, mantenha a sua alma sempre desperta. Não deixe que a ansiedade pela demora o faça perder a paz, que é a herança daqueles que confiam. O tempo de Deus nunca está errado. Cada dia que passa, mesmo que seja um longo dia de espera, é um passo no processo de santificação. Estou treinando a paciência em você, porque a paciência é a raiz de todas as virtudes, o sol para o meu amor florescer e dar frutos. Quando a porta se abrir, você se verá não apenas passando por uma saída, mas entrando num reino de liberdade interior. Lá, as algemas do passado, a obsessão pelo fracasso, tudo desaparecerá. A minha presença se tornará uma luz guia para que você veja que todas as dificuldades passadas são apenas lições para torná-lo mais forte, para torná-lo digno das bênçãos maiores que reservei desde a criação do mundo. Há momentos em que você se sente exausto, como se todas as fontes da energia tivessem secado porque você tem que lutar contra a adversidade. É quando quero que você lembre que a sua fraqueza é onde o meu poder é mais plenamente revelado, não pela força humana, mas pelo meu espírito. As paredes da separação entrarão em colapso. Olhe para aqueles que já trilharam o caminho antes de você, aqueles que já estiveram diante das portas fechadas da morte, do desespero, mas no final viram o amanhecer da ressurreição brilhante. Eu não mudo. Eu ainda sou o Deus poderoso de ontem, de hoje e para sempre. Quando a pessoa de minha escolha aparecer, você poderá não a reconhecer de imediato porque não terá as aparências chamativas ou poderes do jeito que você imagina. Pode ser apenas um amigo silencioso, uma voz de encorajamento ou uma situação inesperada forçando você a mudar a sua visão. Tenha os olhos da fé para reconhecer os meus sinais nessas pequenas coisas. O orgulho muitas vezes faz com que você olhe tudo pelas lentes do ego. Você quer abrir as portas sozinho para ser homenageado, para se afirmar, mas eu venho para ensiná-lo um outro caminho, o caminho de se humilhar, onde você percebe que depende totalmente da graça. Quando a porta for aberta por outros, essa será a lição de colaboração no amor de Deus. Somos os membros do mesmo corpo, conectados pelos laços do amor sagrado. Não hesite em aceitar a ajuda, não feche o seu coração para as mãos estendidas. A sua atitude fechada é a porta mais pesada que só o amor pode mover. Abra o seu coração, porque, quando você o abre para seus irmãos e irmãs, também o abre para eu entrar e governar. E quando eu governar, nenhuma barreira neste mundo será capaz de resistir novamente.
Sempre que se sentir sem fogo na corrida da vida, pare e volte o seu coração para mim. A paz não está no destino final, mas na própria jornada em companhia do Salvador. Você não precisa saber com antecedência o que vai acontecer atrás daquela porta. Você só precisa saber que, porque eu sou o guia, haverá pastos verdes e águas frescas e claras atrás dela. A ansiedade pelo futuro é apenas uma forma de falta de fé no meu cuidado. Se os pássaros do céu não semeiam, não colhem, nem acumulam nos celeiros e ainda assim são alimentados por mim, então a criatura mais preciosa criada à minha imagem, como poderia ser abandonada em tempos de angústia? Deixe a esperança encher a sua alma, substituindo o medo que é intrinsecamente o inimigo da fé. Na obra da salvação, a minha intervenção é sempre acompanhada pelo chamado à conversão. Portas fechadas costumam ser as consequências de estilos de vida sem sinceridade, escolhas desviadas da santa vontade. Quando a pessoa que eu enviar entrar na sua vida, ela trará a verdade. Essa verdade pode doer, pode fazer você olhar para si mesmo novamente, mas essa é uma dor necessária para curar. Não tenha medo da verdade, pois só a verdade pode libertá-lo das prisões da falsidade. Quando você aceitar se enfrentar sob a minha luz, as travas da porta da sua vida saltarão automaticamente. Não é um milagre aleatório, mas uma mudança interna que se reflete do lado de fora. O mundo exterior é apenas um espelho refletindo a sua alma. Quando a sua alma estiver em harmonia com a minha vontade, todas as portas no mundo se tornarão claras. Lembre-se destas palavras: eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas individualmente e chamo os seus nomes. Eu não deixarei você se perder num caminho sem saída sem um dia. Os momentos em que se sente mais solitário são os momentos em que estou mais perto. A pessoa que eu colocarei no seu caminho será uma extensão da minha mão, um coração que sabe amar para guiá-lo por curvas difíceis. Esteja pronto para recebê-la com o coração aberto, sem preconceitos e sem dúvidas. O que você vê como obstáculo, eu vejo como um teste. O que você vê como punição, eu vejo como instrução. Transforma a dor em oração e a frustração em confiança. Nessa transformação, você verá a porta que você não pode abrir girar automaticamente em suas dobradiças, abrindo para um novo horizonte cheio de luz. Não deixe os erros passados se tornarem as correntes amarrando os seus pés. Eu carreguei todos os pecados e dores da humanidade na cruz para que você seja livre para caminhar numa nova graça. Toda manhã há um recomeço. Cada respiração é uma oportunidade de renovar a fé. Se a porta não foi aberta hoje, saiba que é porque eu quero que você acumule mais resistência e sabedoria para que, ao entrar no novo espaço, tenha coragem suficiente para proteger e desenvolver o que eu concedi. Não se apresse, porque aqueles que se apressam caem com facilidade. Siga lentamente o meu chamado porque eu sou o pioneiro. Eu fui antes de você, tirei todas as armadilhas e preparei as bodas gloriosas. Você só precisa acreditar, confiar, e verá que tudo acontece exatamente como prometi. A minha presença envolve este universo. Nenhum objeto, nenhuma situação pode escapar ao meu olhar benevolente. Quando você estiver diante da porta que não pode abrir, ajoelhe-se não em desespero, mas em adoração. A adoração é o auge da fé, onde você reconhece que eu sou o Todo-Poderoso para mudar qualquer ordem no mundo. Quando você me adorar em vez de sucumbir às dificuldades, a barreira diante de você desmoronará naturalmente. Enviarei pessoas não para fazerem tudo por você, mas para encorajá-lo a caminhar junto e colaborar na abertura do caminho. Esta colaboração é a prova de que você não vive mais para si mesmo, mas em comunhão comigo e com as pessoas ao redor. Entenda que toda porta que abro leva ao mesmo destino, a vida eterna no amor de Deus. Não parem sucessos temporários, as portas apenas conduzem a posses ou reputação terrena. Anseie pela porta que leva à santidade, a um coração em paz que leva à reconciliação com o Criador. Quando buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, tudo mais lhe será dado em acréscimo. Não se preocupe muito com a porta diante de você. Preocupe-se se o seu coração é puro o suficiente para passar por essa porta ou não. Eu estou aqui, esperando com você por esse momento, e eu prometo nunca deixá-lo. A minha fidelidade é a base mais sólida da sua vida num mundo cheio de reviravoltas e instabilidades.
Fique firme, seja corajoso, pois eu venci este mundo e você também será vitorioso em união comigo. A minha presença cobre todos os cantos escuros da vida que a humanidade frequentemente vê como becos sem saída. Quando estiver diante de uma parede de separação, entenda que ela é o limite entre a vontade limitada da humanidade e a intenção eterna de Deus. Muitas pessoas pensam erroneamente que o sucesso é destruir independentemente todos os obstáculos, mas, na verdade, a verdadeira realização vem de reconhecer a própria impotência para abrir o caminho a fim de que a graça flua. Eu não vim para tornar a sua vida fácil removendo todos os obstáculos. Eu venho para transformar a sua própria visão sobre esses obstáculos. A porta que você não pode abrir de mãos vazias é onde coloco a providência especial. Onde enviarei outro, um instrumento de amor, para ajudar a remover as fechaduras que você nem percebeu que você mesmo trancou. Nunca deixe a decepção escurecer a fé. Quando você se encontra esperando na frente de uma porta fechada, não olhe para isso como uma rejeição, mas veja como um período de silêncio necessário para forjar a sua alma. No silêncio dos dias de espera, estou amolecendo a dureza dentro de você, moldando as bordas afiadas do ego para que se torne mais preparado para um novo capítulo. A pessoa que eu trarei não aparece por acaso. Ela pode ser um estranho trazendo conselhos na hora certa ou alguém próximo que você nunca realmente escutou. Essa pessoa traz dentro de si as chaves da sabedoria que eu ofereci para ajudá-lo a ver o caminho além da muralha divisória. Abra o seu coração para aceitar essa ajuda, pois a recusa de ser ajudado às vezes é apenas o orgulho disfarçado sob o manto da autoestima. A persistência na oração não é para me convencer a mudar o meu plano, mas para trazer a sua alma em harmonia com o plano de salvação de Deus. Quando você ora, você abre as portas de sua alma para a minha luz fluir. Essa luz é a única coisa que ajuda a ver os caminhos indiretos que você nunca considerou. Existem portas que nunca se abrem porque você tenta usar a sua própria força para empurrar, e esse empurrar apenas o deixa mais exausto. Se você souber parar, deixar de controlar e confiar na minha orientação, verá que essa porta não é mais um obstáculo, mas parte do plano maravilhoso que eu preparei. A pessoa que eu enviar segurará a sua mão. Com o poder da graça, a porta será aberta não por meio de destruição, mas pela comunhão. Contemple a jornada daqueles que vieram antes de você na fé. Pessoas que enfrentaram as fortes muralhas da morte, da traição ou da pobreza. O que eles fizeram diante dessas barreiras? Não choraram de desespero, ajoelharam-se para colocar as suas vidas nas minhas mãos. A rendição total é a única chave capaz de abrir todas as travas de ferro. Quando você confia inteiramente em mim, todas as leis deste mundo tornam-se secundárias em relação à lei do amor. Eu sou o Senhor do tempo e do espaço, e sei perfeitamente qual é o momento oportuno para que a porta da sua vida se abra. A sua impaciência muitas vezes arruína as coisas que estou cultivando. Mantenha a paz, pois a paz é o sinal de uma alma que vive na graça. Não deixe que os medos sobre o futuro o façam esquecer que estou aqui no momento presente, compartilhando com você todas as dificuldades. A pessoa que eu enviar não virá como um salvador perfeito. Ela também é um ser humano cheio de falhas, assim como você. É exatamente nessa imperfeição que revelo o meu poder. Não procure pessoas extraordinárias para resolver os seus problemas. Procure almas sinceras que estão sendo guiadas pelo Espírito Santo. Quando duas almas se voltam para mim, a força delas ressoa para criar um milagre. A porta que você não pode abrir se moverá automaticamente quando você e essa pessoa colocarem as mãos juntas, com a minha presença no meio. Essa união de corações é a chave mestra que concedi àqueles que sabem viver no amor em todos os acontecimentos da vida. Pergunte a si mesmo: o que isso me ensina sobre o amor de Deus? Não pergunte por que isso está acontecendo com você com uma atitude de ressentimento. Quando você se ressente, está fechando a porta da sua alma para a graça. Mas quando você busca o sentido divino em todas as coisas, está escancarando essa porta para receber a luz. As portas trancadas geralmente são uma proteção para impedir que você entre em caminhos cheios de espinhos que ainda não tem força para superar. O impasse atual pode ser a minha maneira de protegê-lo de erros maiores. Seja paciente, pois nunca permito que você seja testado além de suas forças.
Cada provação vem acompanhada de graça suficiente para que você permaneça firme. A pessoa que eu enviar será uma fonte de apoio. É um lembrete de que você nunca tem que carregar tudo sozinho. Aprenda a ver os outros através dos meus olhos. Às vezes, a porta que você precisa abrir está nas mãos de alguém sobre quem você tem preconceitos. O orgulho humano é frequentemente o maior muro que impede as coisas boas. Se você se humilhar, verá que até mesmo aqueles que considera inimigos podem ser instrumentos que uso para lhe trazer a chave que abre o caminho. Remova todas as barreiras em sua mente, porque quando sua mente for livre, sua vida será livre. A liberdade não vem da ausência de barreiras, mas de poder caminhar mesmo quando as barreiras ainda estão lá. Porque você sabe que eu sou aquele que caminha com você. Eu venci o mundo e essa vitória é a garantia de todos os seus esforços no amor. Nos momentos de oração, deixe-me falar à sua alma. Afaste os ruídos do mundo, os argumentos dos maldosos que querem fazer você duvidar do meu amor. Quando você confia na providência, todos os medos de que a porta não se abra desaparecerão. O impasse é apenas temporário, mas a minha graça é eterna. Olhe para as minhas feridas. É onde o amor venceu a morte, onde a maior pedra foi rolada para que a vida fluísse. Se eu fiz isso, não há porta em sua vida que não possa ser aberta. Acredite, espere e esteja pronto para receber a pessoa que enviarei para abrir o caminho com você. Sua vida é um capítulo de um livro onde estou escrevendo as últimas linhas para passar a um capítulo mais glorioso, onde você não terá mais que enfrentar muros que o impedem, mas caminhará na liberdade dos filhos de Deus. Sempre que se sentir frustrado, lembre-se de que estive no meio das portas fechadas pelo medo que os discípulos criaram, e eu entrei sem precisar abrir a porta. O meu poder está acima de todas as limitações materiais. Se você me deixar reinar em seu coração, esse poder também trabalhará em você. Não tente quebrar a porta sozinho. Procure me deixar ser o senhor do seu coração. Quando estou em você, você pode passar por qualquer impasse. Nunca duvide da minha capacidade de mudar a sua situação. A única coisa que peço é confiança absoluta. Não olhe para as dificuldades imediatas. Olhe para aquele que segura o seu futuro em suas mãos marcadas pelos pregos. Tudo acontecerá na hora certa, no lugar certo e de uma forma que o deixará maravilhado com a bondade de Deus. A salvação não é apenas um conceito abstrato, é a minha intervenção prática em cada canto da sua vida. Quando você se encontrar preso, entenda que é quando estou preparando para você uma libertação espetacular. As portas firmemente fechadas são exatamente o cenário montado para que, quando você passar, a glória de Deus seja revelada da forma mais clara. Todos ao seu redor terão que olhar para a sua vida e perceber que nada é impossível. Se uma pessoa sabe se entregar completamente a mim, prepare-se, pois essa porta está prestes a se abrir não pela sua força, mas pelo poder do Deus vivo agindo nas pessoas que escolhi para acompanhá-lo. Abra o seu coração para receber essa ajuda, como se recebesse um presente precioso meu. Tudo já foi providenciado. Você só precisa caminhar com fé. O fluxo da graça nunca parou, mesmo quando as paredes de ferro e pedra mais duras se erguem diante dos seus olhos. Muitas vezes, a impotência extrema é exatamente o ponto de parada que escolhi para que você descanse, para que sua alma pare de tatear por soluções terrenas ilusórias. Você vê o impasse como um abismo intransponível, mas sob o olhar daquele que vê através de todos os mistérios. É a ponte para você passar do reino da autossuficiência para o reino da confiança absoluta. Não se apressem a usar a força humana para tentar arrombar essa porta, porque cada esforço excessivo do ego apenas engrossa a camada protetora. Estive lá, presente no seu silêncio, na respiração pesada das longas noites de insônia, esperando o momento em que você perceberá que não é a porta que precisa ser quebrada, mas o seu coração que precisa amolecer para receber a chave da minha mão. A pessoa que eu envio nesta jornada nunca é um acaso ou um estranho anónimo. Ela é a personificação da providência, o braço estendido do amor procurando tocar as feridas que você escondeu cuidadosamente. Não deixe o orgulho da carne impedi-lo de recebê-la. Quando essa pessoa aparecer, pode não trazer a resposta exatamente como você desenhou na sua cabeça. Mas ela traz uma nova perspectiva, uma nova força
Acima de tudo, o companheirismo que você sempre desejou. O impasse atual é como uma purificação. Quando a porta está fechada, estou lhe ensinando como abandonar a dependência de resultados tangíveis para se conectar mais intimamente com a fonte da vida, que sou eu. Toda vez que você aceita deixar que os outros colaborem com a sua dor, é quando você está aprendendo a viver na comunhão do mistério. Lembre-se do momento em que a pedra foi rolada do túmulo. Aquilo não foi obra de pessoas preocupadas com o cheiro da morte, mas uma ação do poder de Deus. A ressurreição nunca acontece quando você ainda está lutando com cálculos. Ela vem na quietude da fé no Deus vivo. A porta que você não pode abrir sozinho é exatamente onde eu quero realizar um milagre. Se você o fizesse, bateria no peito com orgulho, e esse orgulho se tornaria um novo muro, bloqueando o seu caminho para a glória eterna. Mas quando eu o fizer, você só saberá se prostrar em espanto e adoração. Esse espanto é o começo de uma nova vida, onde você não é mais o dono do caminho, mas o companheiro fiel daquele que derramou sangue por você. A ansiedade costuma ser inimiga da graça. Ela faz você ver barreiras, tramas obstrutivas e fracassos iminentes em todos os lugares. Mas mude essas lentes para os olhos da fé. Olhe para os espaços entre as paredes onde minha luz ainda está penetrando. A pessoa que usarei para abrir a porta para você também está sendo moldada por mim, assim como você. A preparação não é apenas para você, mas para todo o encontro entre você e essa pessoa. Não se apresse, porque sempre faço tudo de forma bela no meu tempo. O seu tempo é de horas apressadas, mas o meu tempo é a eternidade que envolve cada uma das suas respirações. A paciência não é resignação, mas a certeza de que aquele que segura o seu futuro é aquele que nunca erra. Nesta batalha espiritual, a sua arma não é a agudeza do intelecto ou a habilidade de suas mãos, mas um coração simples que sabe obedecer. Existem portas que só se abrem quando você se submete a descer mais baixo. Não olhe para o topo das muralhas da cidade com medo da altura. Olhe para a sua própria alma para ver os espinhos do pecado que estão impedindo os seus passos. Quando a santidade começar a brotar em seu coração, as portas fechadas perderão automaticamente o poder de prendê-lo. Eu sou aquele que abre e ninguém pode fechar, e prometi abrir para aqueles que são fiéis. Mantenha essa fidelidade nos dias que parecem sem esperança. Cada lágrima que você deixa cair no chão, eu contei e registrei no meu livro. Nenhum dos seus sacrifícios é sem sentido. A pessoa que eu enviar lhe dirá as palavras que você precisa ouvir, e não as palavras que deseja ouvir. Ela não bajulará a sua fraqueza, mas sustentará a sua vontade para que tenha força de atravessar o limiar da renovação. Receba-a como se recebesse um mensageiro. Quando a porta se abrir, você não será mais a pessoa de ontem. Você entrará no espaço da liberdade, onde o amor não é limitado por preconceitos ou velhos medos. Essa porta não abre apenas um lugar ou uma oportunidade, ela abre uma nova pessoa, uma criatura perfeita nas intenções de Deus. Esse é o presente mais precioso que lhe dou após os dias de impasse que pareciam intermináveis. Nunca deixe os fracassos do passado prenderem a sua visão do futuro. Cada cicatriz em seu corpo, cada ferida em sua alma, são testemunhos de que estive com você nos momentos mais perigosos. Se você pode superar aqueles dias, hoje, mesmo que a porta não tenha sido aberta, você já é um vencedor. A verdadeira vitória não é a ausência de obstáculos, mas a minha presença imutável no meio dos obstáculos. Quando você perceber isso, não me pedirá mais para remover a parede, mas apenas me pedirá mais força para superá-la junto com o meu enviado. A colaboração no amor é a chave que todo o céu espera que você use. À noite, no silêncio da sua alma, deixe-me iluminar os cantos onde a insegurança ainda perdura. A insegurança vem da sua vontade de controlar, de querer saber o resultado antecipadamente, de querer decidir todos os caminhos por si mesmo. Mas o meu caminho é o caminho da entrega, onde você só precisa saber que está indo na direção certa sob a minha orientação. A porta que você não pode abrir é a prova mais clara da limitação humana. Ame essa limitação, porque é exatamente o espaço vazio necessário para ser preenchido pelo meu poder. Você não precisa ser forte por si mesmo, só precisa ser forte em mim. Quando você sabe que é fraco, é quando alcança o limiar do poder divino. Não escuta as vozes céticas do mundo,
Aqueles que só olham para os resultados externos e pensam que você foi abandonado. Eu nunca abandonei ninguém que depositou toda a sua fé em mim. A sua espera é a minha preparação. Enquanto você está aí, eu já estou agindo nos corações dos envolvidos. Estou limpando os obstáculos ocultos atrás da porta e preparando uma graça muito mais abundante do que você pode imaginar. A bondade de Deus não pode ser medida pelas medidas estreitas do homem. Continue acreditando, continue esperando e continue amando, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Quando a porta se abrir, caminhe com a mentalidade de uma pessoa libertada. Não leve velhos medos para o novo espaço. Deixe o que passou cair no esquecimento. Guarde apenas a lição sobre o amor e a fidelidade. Aquele que o ajudou a abrir o caminho hoje se tornará parte do testemunho da minha providência. Seja grato a Ele porque, através dele, cumpri parte do plano de salvação em você. Tudo é uma graça e todas as circunstâncias são meios para você se tornar santo. Não deixe nenhuma porta distraí-lo. O objetivo final é estar comigo para sempre em amor perfeito. Avance, porque o caminho à frente foi nivelado e santificado por mim mesmo com os passos da vida ressuscitada. Em união comigo, você verá que não há nenhum muro que não possa ser superado, não há escuridão que não possa ser dissipada diante da luz da verdade. As portas trancadas são apenas exercícios de fé, passos iniciais para você perceber o valor da liberdade na graça. Você não precisa ser aquele que abre o caminho, só precisa estar pronto para segui-lo quando o meu chamado soar através da presença da pessoa que eu enviar. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Fique alerta aos menores sinais, pois eu costumo vir e intervir através das coisas mais aparentemente insignificantes. A grandeza de Deus reside nas pequenas coisas e a sua vitória reside na humildade de receber tudo das minhas mãos. Permaneça firme, pois eu venci o mundo e estou segurando a sua mão para caminharmos juntos por todas as portas desta vida. O impasse que você está enfrentando não é um muro silencioso, mas a voz de Deus coando em seu coração para lembrá-lo da presença divina. Há momentos em que a vida se torna estreita, os planos desmoronam, as portas se fecham como se quisessem aprisionar sua esperança na escuridão do desespero. No entanto, é exatamente no momento em que você se sente impotente, quando suas mãos, já calejadas de tentar, caem de repente, é então que o meu plano realmente começa. Não olhe para essa porta com medo, nem use a sabedoria do mundo para forçar uma passagem. Entenda que, se eu não abrir, todo o seu esforço é apenas autotortura, é agarrar-se ao vazio, não traz a verdadeira paz. Eu designei uma pessoa, um instrumento de misericórdia, para colocar nas mãos dela a chave que você não pode segurar sozinho, porque o meu propósito não é apenas abrir um espaço físico, mas abrir uma alma que sabe se entregar. A pessoa que eu enviar pode ser um estranho, alguém que traz provações para forjar a sua fé, um companheiro com uma mensagem da verdade que depositei nela. A aparição dela é a resposta às suas súplicas mais secretas na noite escura. Muitas vezes você quer que a porta se abra do seu jeito, na hora em que deseja, com os resultados que já determinou. Mas eu sou o Senhor do tempo, e o meu atraso não é uma recusa, mas perseverança para que você amadureça na graça. Você precisa passar por essa fase de estar diante da porta fechada para aprender a reconhecer suas próprias limitações. Parar de se orgulhar de suas próprias forças e voltar a depositar toda a sua fé no poder daquele que reina nas alturas. Quando essa pessoa aparecer e abrir o caminho, receba-a com um coração grato. Porque é aí que você percebe que a graça não vem do mérito pessoal, mas do imenso amor de Deus por aqueles que sabem confiar. Nesta jornada, deixe de lado os preconceitos sobre o que é o sucesso. O seu sucesso não está na rapidez ou lentidão com que a porta se abre, mas se você consegue manter a serenidade em sua alma enquanto espera. Cada dia que passa diante desse limiar é um dia em que você está sendo purificado. Deixe as dores, as frustrações e até as lágrimas se tornarem orações profundas. Eu entendo o seu cansaço ao enfrentar o silêncio, mas lembre-se de que estou com você nesse silêncio. Não fico de fora observando você lutar. Sou aquele que suporta com você, compartilha o fardo com você e serei aquele que fará desaparecer os muros divisórios quando chegar a hora.
A minha providência é como uma chuva que ensopa a terra seca e o meu caminho aberto virá de surpresa, fazendo com que você se prostre e louve a grandeza de Deus. Quando a porta começar a se abrir, não se apresse a entrar com antigas ambições. Caminhe devagar e com cuidado, porque por trás dessa porta está um território de santidade que preparei. Você precisa ser transformado para ser digno do novo espaço que abri. A pessoa que enviei não apenas abre a porta, ela também é uma companheira para ajudá-lo a manter o passo no novo ambiente. Não tenha medo das mudanças, porque toda mudança sob a luz da graça é a sublimação da alma. As correntes do passado, os fantasmas do pecado ou da baixa autoestima, tudo será deixado para trás, atrás da porta que outrora o fez sofrer. Você se sentirá como se tivesse renascido. Olhará o mundo com os olhos do amor, olhará as pessoas ao seu redor com o coração do perdão. Porque eu o transformei enquanto você esperava. O impasse é uma escola e eu sou o professor que lhe ensina a lição da verdadeira liberdade. Quando não consegue abrir a porta sozinho, você é forçado a orar. Quando é forçado a orar, começa a ouvir a minha voz com mais clareza do que nunca. E ao ouvir a minha voz, entenderá que tudo acontece para glorificar o meu amor em você. Não tente resolver o problema sozinho com truques terrenos. A honestidade consigo mesmo e comigo é o trampolim para que a porta se abra. Quando o seu coração for reto, as trancas rígidas do medo se abrirão automaticamente sob o poder da graça. A pessoa que eu enviar também trará essa justiça. Ela não fará coisas injustas com você para atingir um objetivo, mas caminhará com você no caminho da verdade. Existem muralhas que são construídas pela sua própria dúvida. Você duvida do meu amor, duvida do meu plano para a sua vida. É exatamente essa dúvida a camada de argamassa mais espessa que torna impossível abrir a porta. Acredite que eu amo você com um amor inalterável. Um amor que aceitou morrer na cruz para que você pudesse viver. Se eu entreguei a minha própria vida por você, porque se preocupa que eu o abandone diante de uma pequena porta da vida. A sua confiança é a única chave capaz de mudar qualquer situação. Quando você diz sim às intenções de Deus, é quando está segurando a chave em suas mãos. A pessoa que eu enviar o ajudará a desembaraçar os nós, mas o seu consentimento é o pré-requisito para que a minha intervenção seja completa. Não deixe que nenhum fracasso o faça perder a esperança. O que você chama de fracasso, eu chamo de degraus para você aprender e crescer. A sua vida não é uma série de eventos aleatórios, mas uma jornada que guiou pelos vales das trevas para chegar ao cume da luz gloriosa. A porta que você não consegue abrir hoje é a promessa de que tem uma porta maior, uma oportunidade melhor esperando por você à frente. Mantenha a fé firme, pois aquele que é fiel até o fim receberá uma grande recompensa. A pessoa que eu enviar será a prova viva de que você não está sozinho e de que as minhas mãos continuam sempre agindo através de pessoas comuns para realizar obras extraordinárias. No silêncio da longa noite, ofereça a mim as suas ansiedades. Eu escuto cada respiração, cada batida do seu coração. Eu não sou um estranho às ansiedades humanas. Também já senti a solidão do jardim do Getsemane, onde orei para que o cálice amargo passasse, mas ainda assim obedeci de todo o coração à vontade do Pai. Se você está diante da porta do sofrimento, saiba que eu percorri esse caminho antes de você. Eu não sou apenas aquele que abre o caminho, eu sou o caminho. Siga-me. Mesmo que o caminho seja escuro, mesmo que a porta pareça nunca se abrir, a minha presença é a luz que garante que você nunca se perca. Todos os seus esforços para me procurar são registrados por mim. E eu não permitirei que você suporte além do que pode carregar. Quando a pessoa que eu enviar aparecer, receba-a com humildade. Não a julgue pela aparência, pela riqueza ou pelo status, mas olhe para a sinceridade de seu coração. Eu costumo escolher os pequenos, aqueles que são desprezados pelo mundo para realizar maravilhas. Se você puder ver a minha imagem nela, verá que a porta não é mais um problema. Pois onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles, e a minha própria presença tornará todos os obstáculos sem sentido. Deixe o meu amor conectar você a essa pessoa para que juntos possamos superar todas as barreiras. É assim que eu opero este mundo, através da comunhão e do amor entre as pessoas. Lembre-se de que todas as portas deste mundo, por mais gloriosas que se abram, são apenas temporárias.
A porta mais importante que abri para você é a porta da misericórdia que leva à vida eterna. Quando você tiver passado por esta porta, todas as outras barreiras deixarão de ser um fardo. Você verá o mundo com os olhos da eternidade, onde os muros são apenas um vazio diante do poder do amor. Continue seguindo em frente, continue acreditando e deixe-me ser o guia em todos os dias da sua vida. Eu venci o mundo e essa vitória flui em seu sangue, ilumina a sua alma e abre todas as portas de que você precisa para cumprir sua missão nesta terra. Fique em paz, porque eu estou sempre com você. A minha presença sempre envolve os passos em que você se sente aprisionado. Muitas vezes, o impasse não é o fim, mas um convite para desviar o olhar de si mesmo para o poder daquele que reina nas alturas. Os muros que o separam de um futuro melhor não são construídos para bloquear os seus passos, mas para remodelar a sua fé e a sua confiança. Quando você se depara com uma porta que não consegue abrir, entenda que este é exatamente o momento em que estou preparando para você um ato de graça muito além das expectativas humanas. Você costuma se perguntar quem aparecerá, como virá e quais mudanças essa intervenção trará. Não se preocupe com esses detalhes. A pessoa que eu envio, seja um estranho ou um conhecido, trará consigo uma chave forjada na compreensão e na bondade. Ela não vem para fazer tudo por você, mas para acompanhá-lo no limiar da renovação. Não deixe que o medo da mudança o faça recuar. As pessoas tendem a se apegar a coisas velhas, hábitos arraigados no subconsciente. Mesmo que essas coisas tenham se tornado correntes atrapalhando o seu próprio progresso, a porta que você não pode abrir sozinho é exatamente a ferramenta que eu uso para remover essas correntes. Quando as minhas pessoas aparecerem, trarão a luz da verdade, ajudando-o a identificar o que precisa ser deixado para trás. Esse desapego pode ser tão doloroso quanto uma cirurgia na alma, mas é o requisito necessário para que você possa entrar no espaço aberto que preparei. Receba essa pessoa como um presente, um mensageiro da graça. Porque, através dela, estou lhe dizendo que nunca o abandonei em seus momentos mais difíceis. A paciência que você está aprendendo na espera é uma espécie de riqueza espiritual. O mundo está sempre incentivando você a se apressar, a alcançar objetivos, a afirmar sua posição. Mas no reino de Deus, a pressa só leva a erros infelizes. Aqueles que sabem esperar pacientemente na entrega verão que, quando a porta se abrir, todas as coisas boas estarão presentes na hora certa. Eu preparei um plano perfeito para você, um plano que não se baseia na sabedoria dos mortais, mas na providência do Criador. A pessoa que envio não chegará um segundo mais cedo ou mais tarde do que no momento em que você amadurecer na fé. Mantenha a calma, não deixe que sua alma se perturbe com os eventos ao seu redor. Quando você está em paz, pode ouvir a minha voz suave guiando-o em direção à porta que espera ser destrancada. Existem paredes que você está enfrentando e que são o resultado de erros do passado. Não deixe que a culpa o prenda na prisão do arrependimento. Eu vim para libertá-lo, assumi todos os castigos na cruz para que você ficasse livre para caminhar. A pessoa que eu usar para abrir a porta para você virá com um coração cheio de perdão e empatia. Ela não o julgará, ela o ajudará a se levantar das cinzas dos seus erros. Esse é o amor verdadeiro, é o reflexo do amor que tenho pela humanidade. Quando você vir aquela pessoa aparecer, abra a sua alma, deixe o perdão curar todas as suas feridas. Somente quando você estiver curado a porta da vida estará verdadeiramente aberta para receber novas bênçãos. A cura é o primeiro passo para a liberdade. Nunca duvide de que eu o esqueci. O meu silêncio não é distância. Estou lá no meio dos muros que você acha inúteis. Estou trabalhando secretamente nas mentes daqueles que o apoiarão. Estou organizando as circunstâncias para que tudo se encaixe harmoniosamente. A minha obra é um milagre que não pode ser decifrado pela razão comum. Você só precisa acreditar, e essa fé fará as paredes solidamente construídas tremerem. A pessoa que eu enviar será a prova dessa providência. Não se surpreenda se ela aparecer da maneira que você menos espera. As intenções de Deus geralmente estão além das previsões humanas. Essa é exatamente a grandeza do meu amor, que sempre torna o impossível viável. A colaboração entre você e o enviado por mim é uma lição profunda sobre união. Ninguém pode construir o reino sozinho, nem ninguém pode andar na graça sozinho, sem o apoio da comunidade.
Essa pessoa será o braço, os olhos, o conselho que você precisa. Aprecie esta amizade sagrada porque é a conexão entre a alma, fortalecida pela minha graça. Quando você e ela olharem juntos em direção à porta, esse consenso criará um poder para afastar todos os obstáculos. Não deixe que o ego pessoal quebre essa unidade. A sua humildade é a cola que une os esforços conjuntos, fazendo com que as coisas progridam de acordo com a boa vontade de Deus. Sempre que se sentir desanimado porque tudo parece ter parado, eleve o seu coração. Não olhe para baixo, para o impasse. Olhe para aquele que segura o seu destino. Nunca coloque você em situações sem saída. Se a porta ainda não abriu, é porque você ainda não preparou a bagagem suficiente para os desafios atrás dessa porta. Acredite que a cada dia que passa é um dia em que você ganha mais força. A pessoa que eu enviar será aquela que testará a sua prontidão. Se você passar no teste da paciência e da humildade, a porta não apenas se abrirá, mas se abrirá gloriosamente, mostrando o triunfo da fé sobre todas as adversidades. Lembre-se de que eu sou aquele que fez os cegos verem, os coxos andarem e os mortos viverem. Será que uma porta da sua vida é grande demais para o meu poder? Não limite a graça de Deus com os seus próprios pensamentos estreitos. Quando você abrir o seu coração, verá que os muros que você teme, na verdade, não passam de sombras frágeis diante da luz da verdade. A pessoa que eu enviar trará um novo sopro que dissipará essas trevas. Receba-a com alegria, com uma alma cheia de esperança. É assim que você demonstra uma fé inabalável no meu poder. Siga em frente, pois tudo já foi preparado. Não deixe que as críticas ou as dúvidas dos outros o desviem do caminho. Eles não compreendem a jornada sagrada que você está trilhando. Eles não veem a pessoa que estou colocando no seu caminho. Basta que você saiba que está caminhando comigo, e tudo o mais se torna secundário. Aqueles que acreditam em mim nunca se decepcionarão. A sua justiça brilhará como o sol da manhã, e todas as portas que você espera serão abertas no momento divino exato. Seja firme, seja corajoso, porque aquele que começou a boa obra em você será o que a completará. Eu venci o mundo e lhe dou o poder para superar todos os obstáculos. Você nunca está sozinho, pois eu sou o Deus vivo, sempre presente e sempre caminhando com você em cada etapa. A vida é uma jornada repleta de mistérios. As portas que estão trancadas hoje se tornarão lições valiosas amanhã. Quando você olhar para trás e vir que elas foram os marcos que o aproximaram de mim. O impasse é apenas a casca externa, e o núcleo interno é o amor que dedico a você através de cada acontecimento. Viva cada momento em sua plenitude. Ame as pessoas ao seu redor. Cumpra a minha vontade nas tarefas mais simples. Quando você conseguir fazer isso, todas as barreiras desmoronarão por si mesmas, e você se verá caminhando na liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Eu sempre espero por você do outro lado. A porta está pronta para recebê-lo na paz perfeita. Siga em frente, pois eu já preparei o caminho para você. O silêncio de Deus diante das portas fechadas não é um sinal de ausência, mas sim um espaço sagrado para que a sua alma germine na quietude. Muitas pessoas costumam se enganar pensando que o poder do Criador só se manifesta através de intervenções barulhentas, de milagres óbvios que os olhos podem ver. No entanto, a minha obra frequentemente começa em terras áridas, nos becos sem saída onde o ser humano sente que suas forças se esgotaram. Nunca duvide do amor que o guiou até este lugar, exatamente na soleira do caminho que você considera o mais espinhoso. A minha presença sempre envolve as feridas sem nome, as ansiedades ocultas e até mesmo os planos inacabados que você se esforçou tanto para cultivar. A porta que você não consegue abrir sozinho é a prova mais clara de que você precisa da ajuda do alto, uma ajuda que supera toda a capacidade da criação. A pessoa que envio nesta jornada carrega uma missão que talvez nem ela mesma compreenda totalmente. Ela é um instrumento, um braço estendido, uma voz para lembrá-lo da fidelidade daquele que habita nas alturas. Nunca a procure de acordo com os padrões do mundo, como a riqueza, o poder ou os talentos notáveis. As pessoas que escolho geralmente são almas humildes, que passaram por provações e foram forjadas no fogo da fé. Quando essa pessoa aparecer, você sentirá uma paz maravilhosa se espalhando pela sua mente, uma conexão que as palavras dificilmente conseguem descrever.
Ela traz a chave não para mudar as circunstâncias instantaneamente, mas para ajudá-lo a mudar a sua atitude diante da adversidade. Essa mudança é a chave mestra que faz com que até as portas mais rígidas se abram voluntariamente diante da sinceridade humana. Não deixe que o ego orgulhoso atrapalhe a sua jornada de libertação. O orgulho muitas vezes faz com que você queira manter o controle sozinho, queira ser o vencedor, aquele que abre o caminho. Mas no meu reino, o primeiro é aquele que sabe servir. O mais forte é aquele que sabe se humilhar. Quando você não conseguir abrir a porta com as próprias mãos, ajoelhe-se. A prostração não é o ato de um perdedor, mas a postura de um vencedor que sabe entregar tudo nas mãos do Todo-Poderoso. Quando você colocar a sua vida nas minhas mãos, verá que não há mais nenhum muro intransponível. A pessoa que eu enviar caminhará com você, não como um salvador para me substituir, mas como uma testemunha da minha providência agindo na vida cotidiana. A paciência que você está demonstrando no meio do impasse é a oração mais linda. Eu valorizo os dias em que você esperou exausto, as longas noites pensando nos caminhos que ainda não tomaram forma. Nunca considere isso uma perda de tempo. Cada minuto de espera é uma oportunidade para você ser santificado, para que as arestas ásperas da sua alma sejam lapidadas, tornando-se mais suaves e maleáveis, sob as mãos do Deus misericordioso. Quando a porta se abrir, você entenderá que toda essa espera foi necessária para que pudesse entrar em uma nova fase com a mente firme. Você não apenas atravessará um caminho, você também será transformado em uma nova pessoa, com a força necessária para receber e valorizar as graças que estou prestes a derramar. Sempre que a dúvida invadir o seu coração, olhe para as marcas dos pregos nas minhas mãos. Essas feridas não são mais uma dor, mas o símbolo do amor que venceu a morte. Se eu não hesitei em dar a minha própria vida para salvá-lo, por acaso eu me recusaria a abrir para você uma porta que leva à felicidade e à liberdade? A dúvida apenas embaça a visão, fazendo com que você veja os muros mais espessos do que realmente são. Livre-se da dúvida mergulhando na oração. Deixe que a verdade do meu amor preencha a sua mente, substituindo a ansiedade pelo fracasso. Quando você crer, verá que todas as portas podem ser abertas, pois para Deus nada é impossível. No seu relacionamento com a pessoa que enviei, pratique a escuta sincera. Ela pode dizer coisas que farão você repensar o caminho que está seguindo, e isso é uma graça. Às vezes a porta não se abre porque você está indo na direção errada, porque está tentando entrar em um lugar que não é para você. A intervenção dessa pessoa o ajudará a reconhecer a verdadeira vontade de Deus para a sua vida. Esteja disposto a aceitar a correção. Esteja disposto a mudar os seus objetivos se for necessário. A vida é uma jornada em busca da vontade divina, e eu sou a bússola de cada um desses passos. Se você souber ajustar o seu caminho ao meu chamado, verá que a porta à frente não é mais um obstáculo, mas sim uma entrada cheia de frutos. Nunca deixe que o passado se torne uma corrente. Mesmo que você tenha errado, mesmo que tenha perdido muitas oportunidades, hoje ainda é um novo começo. Eu nunca trago à tona os pecados que já foram apagados pelo arrependimento. Olhe para frente com uma esperança transbordante. A porta que você não consegue abrir hoje é apenas uma pequena provação no caminho para a glória eterna. Acredite que por trás dessa porta existe uma vida com a qual você nunca ousou sonhar. Uma vida guiada pela graça, em vez dos esforços estéreis do ser humano. A pessoa que eu enviar o ajudará a atravessar essa porta com confiança, porque ela traz consigo o consolo e o encorajamento do meu próprio coração. A solidão é um sentimento que você costuma experimentar quando se depara com grandes obstáculos. Mas lembre-se de que eu estou sempre ali, presente em cada respiração, em cada pensamento seu. A minha presença é a garantia de todo o sucesso. Quando você não se sentir mais sozinho, não terá mais medo de nenhum muro. A pessoa que envio também é uma expressão desse amor, ajudando você a sentir de forma mais clara o cuidado do bom pastor com a sua ovelhinha. Viva nessa comunhão. Nunca se esconda na bolha do isolamento. Estar aberto aos irmãos e irmãs é estar aberto à graça de Deus. Todas as coisas neste mundo se movem de acordo com a minha vontade. Esta porta pode se fechar, mas outra se abrirá de uma maneira que você não espera. Não olhe apenas para um objetivo fixo. Abra o seu coração para receber as surpresas que preparei.
Às vezes, a porta que você implora desesperadamente que seja aberta é o lugar que esconde perigos ocultos. E o fato de eu a fechar é o melhor ato de proteção. Coloque a sua segurança em meus braços, em vez de tentar controlar o que você não compreende plenamente. A confiança é a oração mais elevada, o ato que mais agrada a Deus do que qualquer ofrenda. Quando a porta finalmente se abrir, entre com uma atitude de gratidão. Lembre-se da jornada que passou, lembre-se das pessoas que o acompanharam e, acima de tudo, lembre-se daquele que fez todas as coisas. Não deixe a glória cegar os seus olhos. Não deixe o sucesso fazer com que você se esqueça da fonte de todas as bênçãos. Continue a caminhar na luz da verdade, continue a viver no amor e continue a compartilhar a chave da esperança com as outras pessoas que ainda estão presas diante de suas próprias portas. A sua vida será uma prova viva do poder de Deus, do amor que nunca se apaga e da presença que nunca o abandona. Siga em frente, porque eu venci o mundo, e essa vitória pertence a você para sempre. Nunca se esqueça de que tudo o que acontece faz parte do plano de salvação. Mesmo nos momentos em que você se sente mais desesperado, eu estou tecendo uma tapeçaria de glória para a sua alma. As portas firmemente trancadas são apenas as pinceladas que destacam a obra-prima da graça que estou pintando. Mantenha a fé, mantenha a esperança, porque eu sou fiel. Aquilo que eu comecei, eu terminarei até o último dia. A minha paz, a minha misericórdia e o meu poder estão sempre com você. Não apenas hoje, mas até o fim dos tempos. Abra o seu coração, pois a porta está esperando e eu já estou do outro lado, com os braços abertos para recebê-lo no espaço da vida plena. O fardo do impasse que você carrega nos seus ombros pequenos não é um destino cruel, nem é o resultado de um acaso sem sentido. Isso é parte do plano sagrado onde a limitação humana é chamada a encontrar o poder infinito de Deus. Ao ficar diante de uma porta fechada, você frequentemente sente a sua alma cercada pela confusão, por perguntas sem respostas e pela sensação de ter sido abandonado neste vasto mundo. Mas para por um momento para ouvir as batidas do lugar mais profundo da sua alma. Lá, eu estou presente, sustentando silenciosamente cada dor, cada medo que você não tem palavras para descrever. A sua incapacidade é o solo fértil que usarei para plantar a semente da fé, da entrega e da esperança. A pessoa que envio nesta jornada carrega uma missão providencial, um sinal para mostrar que eu nunca viro o rosto para ignorar as suas orações sinceras. Ela pode não aparecer na forma de salvadores ilustres, mas às vezes é apenas um amigo, um estranho ou uma voz serena que lhe traz a luz da verdade. Abra o seu coração, remova as barreiras do orgulho próprio e do preconceito. Às vezes, a própria dureza de coração faz com que você rejeite os braços que se estendem para ajudar, fazendo com que você se perca no labirinto do ego. Aprenda a receber a graça por meio da mediação das pessoas, porque é assim que eu administro este mundo. Não se esqueça de que fui eu mesmo quem escolheu pessoas comuns e fracas para se tornarem discípulos, para serem os pioneiros. E através delas, eu mudei o destino de toda a humanidade. A porta que você não consegue abrir sozinho é uma lição de humildade. A humildade não é inferioridade, mas a confirmação de que você precisa de Deus em cada passo que dá. Quando você tenta derrubar o muro com a sua força pessoal, você apenas desgasta o que resta na sua alma. Deixe os seus braços cansados repousarem, relaxe a sua vontade tensa e deixe que eu o segure. A entrega não é uma desistência desesperançada, mas a ação definitiva de confiar que o Criador sabe exatamente qual é o melhor caminho para a sua criação. A pessoa que enviei colocará as mãos naquela porta junto com você. Quando o seu esforço se misturar com a minha graça, as fechaduras rígidas se abrirão sozinhas, não por força, mas por uma união misteriosa. O tempo de Deus é muito diferente do fluxo apressado do mundo. Você geralmente quer que a porta se abra imediatamente, quer ver os resultados dos seus esforços logo, quer escapar da situação de insegurança atual. Mas essa pressa é a inimiga da graça. Eu estou preparando para você um espaço mais glorioso, uma experiência mais profunda, e isso exige o exercício da paciência. Cada dia em que você fica diante da porta fechada e ainda mantém a sua fé firme, cada dia em que você me entrega a sua angústia, é um dia em que você está sendo purificado.
Quando a porta realmente se abrir, você não será mais a mesma pessoa dos dias de bloqueio, mas sim uma alma que foi forjada no fogo, pronta para receber as bênçãos maiores que reservei desde a criação do mundo. Não deixe que os erros do passado se tornem fantasmas assustadores que o impedem de seguir em frente. Mesmo que você tenha tropeçado muitas vezes, mesmo que tenha feridas emocionais difíceis de curar, eu estava lá para abraçá-lo e curá-lo. O meu perdão é um riacho fresco e cristalino que lava todas as manchas na sua consciência, tornando-o puro o suficiente para atravessar a porta que abri. A pessoa que eu enviar será aquela que o lembrará dessa misericórdia. Ela não olhará para você com os olhos de julgamento, mas com o olhar da tolerância. Receba aí, através dela, receba a mim mesmo. A cura interior é a primeira porta que precisa ser aberta antes que qualquer outra porta na sua vida possa girar em suas dobradiças. Tudo neste mundo tem um motivo, e todas as portas que se façam carregam um significado de salvação. Se eu o impedir de seguir em uma certa direção, é porque prevejo os espinhos e os abismos profundos que você ainda não tem forças para superar. Agradeça por esse fechamento em vez de reclamar. Quando você começar a ser grato por aquilo que eu removo, sentirá o seu coração se tornando extraordinariamente em paz. Essa paz é o início de todos os milagres. A pessoa que eu enviar o ajudará a ver o significado desse obstáculo. Ela lhe mostrará os outros caminhos que você perdeu por estar focado demais em uma porta que, por natureza, não era para você. Acredite que os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, assim como o seu é mais alto que a terra. A cada momento, viva como se esta fosse a última oportunidade para você demonstrar o seu amor por Deus e pelo próximo. Não deixe que a ansiedade pela porta do futuro faça com que você se esqueça das boas obras que precisam ser feitas hoje. Quando você ama, quando serve, quando se sacrifica pelos outros, você está abrindo o caminho para si mesmo. O amor é a chave mestra, é a única linguagem que todas as barreiras devem escutar. A pessoa que envio também será aquela que praticará esse amor com você. Junto com ela, você construirá valores duradouros, muito além das glórias temporárias do mundo. Essa comunhão não apenas o ajudará a atravessar a porta à sua frente, mas também o levará ao reino da alegria imperecível. Quando a escuridão cobrir tudo, quando a solidão parecer cercar a sua mente, olhe para a cruz. Esse é o lugar onde experimentei a renúncia completa para abrir o caminho para que toda a humanidade entrasse na vida eterna. Se eu não recusei o cálice amargo, tenha coragem para abraçar as dificuldades atuais como parte do seu chamado. Todo o sofrimento tem valor se estiver unido ao meu sacrifício. Não tenha medo, porque eu venci este mundo. A porta que você não consegue abrir sozinho, eu já abri do alto. Basta que você mantenha a sua fé firme e não deixe que a dúvida manche a sua alma. Então, no momento mais glorioso, você verá que aquele muro se tornará uma ilusão e você o atravessará para receber o amanhecer da ressurreição. Mantenha a sua alma firme na vigilância. Não deixe que os ruídos e a atração da fama ou da riqueza o desviem do seu propósito. A porta que você está esperando pode ser uma oportunidade para testemunhar a verdade, uma chance de levar o meu amor às pessoas ao seu redor. Quando você entender que o propósito de abrir a porta não é para o seu próprio benefício, mas para glorificar o nome de Deus, então tudo se tornará claro. Caminhe com a pessoa que envio e deixe a minha luz brilhar através da sua vida. Você não precisa se preocupar com o que vai alcançar. Apenas saiba que você está em minhas mãos, e essa é a maior garantia que uma criatura pode ter. Não pare até chegar ao destino. Essa jornada é uma jornada de fidelidade. Haverá dias em que você se sentirá cheio de força, mas também haverá dias em que se sentirá completamente exausto. Em todas as circunstâncias, volte para mim. A oração é a respiração, é o sangue circulando na sua alma. Não deixe que a agitação da vida cotidiana corte o vínculo de comunicação entre você e eu. Quando você estiver intimamente conectado a mim, verá que a porta não é mais um grande problema, porque eu sou aquele que abre o caminho. Eu o amo com um amor eterno, e esse amor sempre encontrará uma forma de lhe dar liberdade, paz e felicidade na vontade de Deus. Caminhe, não olhe para trás, pois à frente está a recompensa que preparei para aqueles que perseveram até o fim. A vitória não é o fim da jornada, mas o começo de uma nova vida cheia de bênçãos.
As portas que você não consegue abrir hoje são apenas os marcos que o ajudam a confirmar a minha presença. Quando você as atravessar, verá um mundo repleto de maravilhas da graça. Nunca duvide disso. Viva, ame e sirva com um coração indiviso. Eu sou o que vive para sempre, que sempre acompanha e que sempre tem misericórdia de você em todos os momentos. Fique firme, porque eu venci este mundo e você também venceu em união comigo. A minha presença envolve sempre cada respiração da humanidade, mesmo naqueles momentos em que o bloqueio parece ter preenchido todos os cantos da alma. Ao se deparar com uma porta trancada, o ser humano costuma permitir facilmente que o medo tome conta, transformando as suas próprias limitações em uma muralha mais sólida do que a pedra e o ferro. Mas olhe através das camadas nebulosas de ansiedade para ver que, por trás de cada obstáculo, estou construindo silenciosamente um caminho com a marca profunda do amor salvífico. A sua impotência não é um castigo, nem uma parada sem sentido, mas um espaço sagrado onde desejo convidá-lo a entrar na entrega absoluta. Não procure usar as suas próprias forças para quebrar as fechaduras que, por natureza, já estão fora do alcance dos mortais. Pois, quando você sabe o momento de parar, é exatamente aí que o poder de Deus começa a ser revelado. A pessoa que eu envio nesta jornada nunca é um acaso. Ela é uma mensageira escolhida do meu próprio amor para trazer o apoio exato, na hora certa e da maneira que a sua alma realmente precisa. Pode ser alguém que traga conselhos sábios, alguém que traga um consolo genuíno ou alguém que carregue com você a dor que você achava que não poderia compartilhar. Não a julgue pelas aparências ou pelos padrões do mundo. Receba-a com um coração aberto e sem preconceitos. Porque, através dela, estou colocando a chave nas suas mãos. A colaboração dela com você não é apenas um ato de apoio, mas uma lição profunda sobre a comunhão no corpo místico, onde cada pessoa é um membro inseparável, conectado pelo forte laço de amor de Deus. Nesses dias de espera, quando a porta ainda não abriu, aprenda a contemplar a intenção de Deus em todos os eventos do dia a dia. O meu silêncio não é um distanciamento, mas uma presença amorosa que o está conduzindo através das curvas difíceis. Muitas pessoas têm pressa para ver os resultados e se esquecem de que o processo de espera é o tempo para você ser treinado para que as pontas afiadas do seu ego sejam lapidadas, tornando-se mansas e humildes. Quando você conseguir abrir mão da sua própria vontade para se fundir com a minha vontade divina, essa porta não será mais um obstáculo rígido, mas se tornará o ponto de partida para um novo capítulo cheio de esperança. A pessoa que enviei será testemunha dessa transformação. Ela o ajudará a perceber que os dias de impasse que passaram foram os passos de preparação necessários para que você se tornasse digno da imensa graça que preparei. Não deixe que as obsessões com os fracassos do passado ofusquem a luz do futuro. Cada erro pelo qual você passou, cada tropeço que experimentou são os materiais que utilizo para construir uma alma forte. Se você souber colocar essas feridas aos pés da cruz, eu as transformarei em uma fonte de força para você caminhar com ainda mais vigor. O companheiro que o enviar não olhará para o seu passado para julgá-lo, mas olhará para o potencial de uma criatura amada por Deus. Receba esse apoio como um sinal de misericórdia infinita. Não hesite em compartilhar os fardos do seu coração, porque o compartilhamento é o primeiro passo para a libertação. Quando você não estiver mais carregando esses fardos sozinho, sentirá que está mais leve, com força suficiente para atravessar o limiar da renovação. A perseverança na oração é a ponte que liga a sua pequenez à grandeza de Deus. Ao orar, você está abrindo as portas da sua alma para que a minha luz entre e dissipe as nuvens da dúvida e do medo. Não ore apenas para exigir que a porta se abra, mas ore para que o seu coração seja transformado para se alinhar com o meu plano. Quando a sua vontade e a minha vontade se tornarem uma só, todos os obstáculos do mundo passarão a ser secundários. Eu prometi que aquele que bate, a porta se abrirá. Mas lembre-se de que essa batida na porta deve vir acompanhada de uma fé inabalável e de uma obediência absoluta. Não desanime quando a porta não se abrir imediatamente. Continue perseverando, porque o meu tempo é o tempo da eternidade, onde todas as coisas estão perfeitamente arranjadas para o bem da sua alma. Há alguns muros que você está enfrentando que foram construídos pelos seus próprios preconceitos, pelos seus medos e pelos cálculos cotidianos.
Seja honesto consigo mesmo, enfrente aquilo que o está impedindo de chegar à verdade. Quando você purificar a sua alma de verdade, todas as trancas de ferro se tornarão insignificantes. A pessoa que enviei o ajudará a ver os pontos cegos que você nem sabia que existiam. Ouça-a com respeito. Aprenda com os conselhos dela, porque essa é a maneira que uso para guiá-lo para fora dos caminhos sem saída. A sua humildade neste momento é a chave que abre a porta para uma nova vida, uma vida livre na graça. Não deixe que os ruídos do mundo o distraiam. As críticas e os olhares de suspeita das pessoas não têm o valor diante de Deus. Apenas a verdade do amor dura para sempre. Quando você caminha comigo, não precisa se preocupar com o que os outros pensam sobre você. Concentre-se em viver para agradar àquele que o criou. Quando a porta se abrir, todos verão que a mudança em você não é resultado da sabedoria ou da força humana, mas da intervenção milagrosa de Deus. Essa é a forma que desejo para glorificar o meu amor através da sua vida. Mantenha a lealdade, mantenha a confiança, porque eu estou lá, caminhando com você em cada passo. Sempre que se sentir desanimado diante de novas dificuldades, lembre-se do momento em que a porta foi aberta pela primeira vez. Essa é a prova de que eu sempre cumpro as minhas promessas. Não deixe que o medo do futuro faça você se esquecer das bênçãos que já recebeu. Acumule gratidão como um tesouro para que, sempre que enfrentar o próximo desafio, você tenha força e fé suficientes para superá-lo. O companheiro que envio hoje pode não ser o único, mas é o sinal da providência que nunca se ausenta. Esteja sempre pronto para abrir o seu coração e receber novas pessoas e novas situações, pois eu continuo a minha obra de criação na sua vida. Esta jornada não tem fim até que você descanse no amor de Deus. Não para em nenhuma porta. Não seja complacente com aquilo que você já conquistou. Cada passo é uma ascensão. Cada porta que se abre é uma oportunidade para amar mais, servir mais e viver mais plenamente. Deixe o seu coração queimar sempre, ansiando por viver na minha presença. Quando você ansiar por mim mais do que tudo, verá que não há porta nem muro que possa impedi-lo de caminhar em direção à fonte da vida. Eu abri para você um caminho eterno e serei eu mesmo quem segurará a sua mão quando você entrar no território da glória imperecível. Avance com a coragem de um escolhido. O mundo pode estar cheio de obstáculos e portas fechadas, mas com o meu poder, todas as coisas são possíveis. Nunca duvide de que você é amado incondicionalmente. Esse amor é o alicerce, a força e a única esperança de que você precisa. Viva como um vencedor. Não porque você seja mais capaz do que os outros, mas porque eu estou com você. Que cada dia seja um cântico de louvor à minha providência. Quando você tiver passado por esta porta, continue a jornada com a confiança de uma criatura caminhando rumo à eternidade. Eu estou esperando por você mais à frente e tudo já foi preparado para o dia do encontro glorioso. A minha presença está sempre ligada a essas paredes que você enfrenta, não para aprisionar, mas para redefinir a profundidade da fé de uma alma que anseia pela salvação. Quando as portas se fecham, você costuma olhar apressadamente para as trancas robustas, sentindo o impasse como um fardo esmagando a esperança. No entanto, no silêncio de Deus, um plano grandioso está sendo escrito. Cada dificuldade, cada obstáculo, cada longa noite sem saída são os materiais com os quais molda a sua alma para que se torne pura, pronta para receber as graças que, se fossem concedidas cedo demais, você não conseguiria compreender o seu valor. A impotência de agora é, na verdade, o começo do poder. Quando você não consegue abrir um caminho por si mesmo, é quando eu começo a preparar uma estrada que nenhuma força poderá fechar. A pessoa que eu envio nesta jornada carrega o sopro da bondade e é o instrumento para desatar os nós que você mesmo amarrou com as próprias mãos por medo ou por um orgulho oculto. Não olhe para ela com os olhos da dúvida ou dos padrões mundanos banais. Ela pode ser uma estranha, pode ser alguém da qual você já se afastou. Mas é através dela que eu quero lhe ensinar uma lição sobre a mais absoluta humildade. A ajuda não vem daquilo que você merece, mas do amor incondicional daquele que reina nas alturas. Abra o coração para aceitá-la, pois cada gesto de apoio, cada conselho sincero que vem dela é a minha voz quando na sua vida. Quando você sabe curvar a cabeça para receber ajuda, é quando está afrouxando as trancas do ego para que a luz da verdade possa entrar.
O tempo de Deus não é limitado pela pressa dos homens. Você costuma olhar para a porta e se perguntar por que eu adio a libertação. Porque as orações parecem desaparecer no vazio? Mas entenda que cada minuto que você espera na fé é um minuto em que você é elevado. Eu estou forjando a paciência em você, porque a paciência é a base para construir todas as virtudes duradouras. Essa porta ainda não se abriu não porque eu não a veja, mas porque estou preparando para você uma visão mais ampla. Um coração grande o suficiente para conter as bênçãos grandiosas que estou prestes a conceder. Não perca a fé por causa da demora. Transforma esse tempo em uma profunda jornada interior, onde você se encontra comigo no silêncio da alma. Todas as coisas na vida cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As portas trancadas geralmente são a proteção que eu lhe dou contra os caminhos cheios de espinhos, as armadilhas que você ainda não tem forças para superar. Quando se sentir em um beco sem saída, seja grato por esse obstáculo. Existem caminhos que parecem abertos, mas que no fim levam ao abismo do vazio. Eu o amo demais para não deixá-lo seguir por essas trilhas de morte. A pessoa que eu enviar o ajudará a ver o significado desse fechamento, o ajudará a manter a calma diante dos eventos que parecem ser um fracasso. Confie na minha orientação, porque os meus caminhos nunca são os da destruição, mas sim os que levam à vida eterna. Não deixe que os erros do passado o assustem a ponto de não ousar seguir em frente. Mesmo que você já tenha traído a graça, mesmo que tenha se desviado do caminho reto, eu continuo aqui para restaurá-lo e apoiá-lo. O meu perdão é um presente de valor inestimável. Ele lava todas as cicatrizes do pecado para que você esteja livre para atravessar a porta do futuro. O companheiro que eu enviar trará consigo a minha ternura, ajudando-o a se livrar do peso do complexo de inferioridade e da baixa autoestima. Olhe nos olhos dele e você verá o reflexo do meu amor. Um amor que está sempre pronto para começar tudo de novo com você. Quando não carregar mais as memórias dolorosas, você se sentirá mais leve, com força suficiente para entrar no novo espaço que eu preparei. A oração é a chave mestra não apenas para abrir a porta da sua vida, mas também para abrir a porta do meu coração. Quando você ora com fé plena, está estabelecendo uma conexão inquebrável entre a sua vontade e a vontade sagrada de Deus. Não ora para me forçar a fazer a sua vontade. Ora para que o seu coração se misture ao meu amor. Quando a sua vontade e a minha vontade se tornarem uma só, não haverá muro neste mundo que possa impedir os seus passos. A pessoa que eu enviar orará com você, criando uma força de comunhão inigualável. Essa união é a força que afasta todos os obstáculos, é o fogo que consome todas as barreiras que o separam dos bons propósitos de Deus. Nunca deixe que o ruído do mundo o faça esquecer da minha voz suave nas profundezas da sua alma. O mundo sempre olha para os resultados, sempre julga com base nas aparências. Mas eu olho para o coração, para a sua fidelidade em meio aos dias de tempestade. A porta que você não pode abrir hoje é a prova da sua humildade e da sua confiança. Mantenha essa fidelidade firme, mesmo quando todos ao seu redor duvidarem, mesmo quando sentir que está sozinho. Eu estou sempre com você. Eu sou aquele que testemunha todos os seus esforços e cada lágrima que você derrama na terra por amor a mim. E eu prometo que, no dia da glória, você verá que tudo o que passou foram apenas os degraus necessários para entrar no banquete nupcial do reino dos céus. Sempre que se sentir exausto, olhe para as feridas na cruz. Foi lá que eu venci o maior impasse da humanidade: a morte. Se eu pude atravessar a porta do túmulo escuro para a ressurreição gloriosa, será que eu não conseguiria abrir um caminho para você nas situações atuais? Não deixe que o medo o diminua. Viva com o espírito de um vencedor, porque você me pertence. O companheiro que envio hoje é apenas uma pequena parte do plano grandioso que tenho para você. Valorize a presença dele, pois é um presente de amor, é um encorajamento para esta árdua jornada. Tudo está progredindo exatamente no meu tempo, e em breve, você verá a glória de Deus brilhando através dessa porta. Quando a porta finalmente se abrir, entre com a humildade de quem foi chamado. Não seja complacente, não presuma que seja o resultado do seu próprio intelecto. Lembre-se de que é uma graça, um presente das minhas mãos misericordiosas. Ao entrar no novo espaço, leve consigo o amor para compartilhar com aqueles que ainda estão presos.
Torne-se um desbravador para os seus irmãos e irmãs, assim como a pessoa que eu enviei abriu o caminho para você. Essa é a forma como prolongo o meu amor neste mundo através das pessoas que eu já libertei. Viva como uma luz para que, por onde quer que você passe, as portas fechadas se abram sob a influência do amor sincero. Entenda que todas as portas deste mundo levam ao mesmo destino, o encontro completo com Deus. Não deixe que nenhum sucesso ou fracasso o distraia desse objetivo final. A minha presença é tudo o que você precisa, é o lugar de descanso final para a alma. Eu venci o mundo e essa vitória está transbordando em você, dando-lhe a força para superar todos os obstáculos. Não se preocupe com os amanhãs, porque eu já estive lá antes de você, nivelei essas presas e preparei tudo de melhor. Fique em paz, pois você é uma criatura absolutamente amada. Estou segurando a sua mão e nós passaremos juntos por essa porta em direção a um futuro cheio de luz gloriosa. O silêncio de Deus diante das portas de ferro e pedra que você enfrenta não é um sinal de indiferença, mas um espaço sagrado para que a graça germine. Nos momentos em que você se sente mais impotente, quando o esforço pessoal atinge o limite do que é finito, eu estou presente nas profundezas da sua alma. Os obstáculos no caminho não são colocados para impedir os seus passos, mas para remodelar a esperança. Você costuma se apegar a soluções humanas, a cálculos pragmáticos, apenas para receber em troca o vazio. Deixe que esse vazio seja preenchido pela entrega absoluta. A porta que você não consegue abrir sozinho é exatamente o ponto de encontro que eu preparei para que você possa tocar o poder divino, onde todas as leis do mundo devem ceder à minha vontade de salvação. A pessoa que eu colocarei no seu caminho para abrir a estrada nunca aparecerá da maneira que você imagina. Ela vem como uma mensagem viva de amor, carregando a chave da sabedoria que eu lhe confiei. Nunca subestime os companheiros nesta jornada. Quando eu uso alguém para ajudá-lo a atravessar o muro do impasse, é a minha forma de convidá-lo a sair do isolamento do ego. A humildade é um pré-requisito para reconhecer a graça. Se você fechar o seu coração por causa de um orgulho vaidoso, inadvertidamente se trancará na prisão da estagnação. Receba essa ajuda com um coração grato, porque, através da ajuda humana, eu estou cuidando de você com ternura. Pode ser alguém que você nunca conheceu ou alguém que um dia menosprezou. Mas no meu plano, ela é um instrumento perfeito. Quando duas almas batem no mesmo ritmo na oração e olham juntas para a porta, o poder da união se torna um fogo sagrado que consome todas as barreiras da separação. A perseverança que você dedica aos dias de espera não é passividade, é um ato poderoso de fé. Não olhe para a espessura da parede, olhe para aquele que está de pé bem ao seu lado. A minha presença é a força que o ajuda a se manter firme. Muitos desistiram bem na soleira do milagre porque não conseguiram suportar o silêncio do momento antes da porta se abrir. Não seja assim. Mantenha a lâmpada da fé sempre acesa. Mantenha a sua alma sempre em estado de prontidão. Quando a porta se escancarar, você não se verá apenas passando por uma saída, mas entrando em um novo espaço, onde as correntes do passado são completamente quebradas. Essa mudança não vem da força física, mas da profunda transformação interior que você alcançou durante os dias difíceis. Deixe de lado as ansiedades sobre como as coisas serão no futuro. Essas ansiedades são apenas grilhões que tornam os seus pés pesados. Eu sou aquele que já preparou tudo diante de você, desde os menores detalhes até as grandes viradas da sua vida. Quando você coloca a sua paz em minhas mãos, perceberá que todas as portas parecem se mover automaticamente quando você se aproxima. A paz interior é prova de uma alma que vive na graça. Não deixe que nenhum evento faça você perder essa paz. A pessoa que eu enviar será aquela que o lembrará dessa paz. Ela o ajudará a ver o problema de uma nova perspectiva cheia de luz e esperança. Esse discernimento é um presente precioso que concedo àqueles que sabem viver na minha presença. Em cada provação, pergunte a si mesmo: o que isso está me ensinando sobre o amor do Criador? Quando você muda da pergunta porquê para a pergunta para quê, já colocou um pé na soleira do amadurecimento espiritual. As dificuldades não são um castigo, mas lições de amor.
Quando você aprende a amar mesmo na adversidade, quando aprende a perdoar mesmo quando está magoado, está desfazendo as últimas trancas com as próprias mãos. Aqueles que eu uso para abrir o caminho para você também serão os que refletirão esse amor. Valorize essa amizade sagrada, pois é a conexão entre as almas que eu amo e escolhi. Nunca duvide do meu plano, porque ele sempre visa o seu bem supremo. Sempre que o seu coração se sentir abalado pelas reviravoltas da vida, retorne à quietude da oração. A oração é o fogo da vida. É o lugar onde você encontra uma fonte inesgotável de força. Eu não peço que você seja forte por si mesmo, eu peço que seja forte em mim. Quando você está fraco, é quando tem espaço suficiente para que eu coloque o meu poder. A pessoa que eu enviar será aquela que levantará as suas mãos cansadas, lutando ao seu lado na batalha da fé. Deixe que essa comunhão se torne a sua força. Não tente carregar tudo sozinho. Deixe que eu compartilhe o fardo com você. Quando um peso é compartilhado, ele não é mais um obstáculo, mas se torna material para construir a resiliência. Viva com a crença de que não existe nenhum muro que possa impedir a vontade de Deus. As portas trancadas são apenas momentos temporários no quadro eterno. Não deixe que os seus olhos fiquem fixos no impasse. Olhe para o céu alto, onde as estrelas ainda estão brilhando. Você pertence ao reino da luz. Por isso, a escuridão não poderá jamais dominar a sua vida. A pessoa que eu uso para abrir a porta hoje também é alguém que pertence à luz. Caminhe junto com ela. Testemunhe o meu amor diante da humanidade com ela. Esse testemunho é a forma como você abre as portas para os outros, ajudando-os também a encontrar um caminho em seus próprios impasses. Essa é a nobre missão que reservei para você. Neste momento, libere todos os medos. Eu estou aqui, bem no quarto da sua alma, desfazendo gentilmente cada preocupação. Você não precisa se preocupar com o que vai acontecer amanhã, porque o amanhã já tem a minha providência. Quando essa porta se abrir, você verá que tudo é perfeito, tudo acontece na hora certa e você se verá envolvido por um amor inesgotável. Não se esqueça de que eu venci este mundo e você também venceu em união comigo. Apenas siga em frente, continue a confiar, porque eu estou caminhando à sua frente, preparando todas as coisas melhores. Você é escolhido, é amado, e cada porta que eu abro o leva à glória eterna. Nunca deixe que o seu coração endureça pelo sofrimento da vida humana. Mantenha o seu coração sempre sensível à voz do Espírito Santo. Quando eu sinalizar, esteja pronto para se levantar e seguir em frente. Não hesite, não fique calculando os prós e os contras. A obediência é o caminho mais curto para a liberdade. A pessoa que eu enviar o ajudará a reconhecer os meus sinais. Ouça, observe e haja com um coração cheio de coragem. Você verá que todos os obstáculos à sua frente são apenas exercícios de confiança. Ao superá-los, você ficará mais forte do que nunca. Esse crescimento é o resultado da minha presença em você, é o resultado de você ter tido a coragem de me deixar ser o Senhor da sua vida. Lembre-se disto. Eu sou aquele que abre e ninguém pode fechar, e sou aquele que fecha e ninguém pode abrir. A sua segurança está nas minhas mãos. Nenhuma porta na sua vida está fora do meu controle. Apenas viva na esperança, pois o Criador que o formou nunca o deixará se perder. Aquilo que eu comecei, eu irei terminar. Você só precisa caminhar com total confiança, sem guardar nada para si mesmo. Quando você se esvaziar, eu derramarei a minha vida, a minha paz e o meu amor dentro de você. Fique firme, seja corajoso, pois estarei sempre com você, até o fim dos tempos. Aquela porta já começou a se abrir. Esteja pronto para entrar em um novo e brilhante capítulo da sua vida.